Graça e a paz, irmãos. Deus é bom. Maravilhoso o nosso Senhor para conosco, tem cuidado de nós até aqui. E este é o dia que o Senhor fez. Então nos alegremos, nos regozijemos no Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força e nosso Senhor habita no meio dos louvores. Então vamos cantar esses hinos, esses cânticos com alegria, manifestando e declarando nosso amor pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito e continuará fazendo por nós. Até aqui Ele tem nos ajudado, irmãos. E vamos confiar no Senhor. Essa fase que vai passar e que possamos ter um novo cântico nos nossos lábios, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Amém? Cantemos com alegria. Deus é fiel. Amém? Que segurança. Somos e pertencemos a Jesus. Deus abençoe. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui.
proclamar. A verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar, e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar, e seu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito, com
Consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quem foi Abraão, aquele que é tido como pai da fé? Bom, antes de eu entrar no assunto propriamente dito sobre a fé inabalável de Abraão, nós precisamos entender primeiro quem ele foi, como que foi a sua vida. Alguns aspectos da vida dele são muito importantes para nós entendermos a gravidade, nós entendemos a importância da provação pela qual ele passou e ele superou, ele venceu. Mas vamos lá, vamos ler alguns textos. Em Gênesis, capítulo 11, versículos 31 e 32, nos dizem assim: Terá tomou seu filho Abrão, nessa época ele se chamava Abrão, foi Deus que mudou o nome dele para Abraão, mas enfim. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão. Esse pequeno trecho ele pode parecer um pouco sem importância, mas na verdade ele não é. Bom, quando nós pegamos a Bíblia, ela tem uma divisão de capítulos e versículos. Essa divisão ela é uma divisão artificial, ela não estava nos textos originais, ela não estava nos primeiros textos. Na maioria das vezes, os capítulos, os versículos, né, aquilo que na teologia chamamos de perícope, que são os agrupamentos dos textos, eles estão corretíssimos, mas nem sempre. Porque o final do capítulo 11 de Gênesis e o início do capítulo 12, eles fazem um corpo só que foi dividido artificialmente. Então presta muita atenção no finalzinho do capítulo 11 e no início do capítulo 12. Mas ao chegar a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quem foi Terá? Pai de Abraão. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Essas são as últimas palavras do capítulo 11 de Gênesis. Aí o capítulo 12 começa. Então o Senhor disse a Abrão. Quando nós estudamos a história, quando nós estudamos a tradição judaica, existe uma série de histórias que fala que Terá, pai de Abraão, ele era alguém idólatra. Ele era alguém que, de certa forma, exercia uma má influência sobre seu filho. Ser filho de alguém que exerce uma má influência é uma questão muito complicada. Eu não sei se foi por causa disso, mas o texto deixa claro para a gente que Deus ele fala com Abraão logo após a morte do seu pai. Porque o final do capítulo 11 diz, Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aí versículo 12, versículo 1 do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão. Você percebe que há uma ligação? O pai de Abraão morreu, então Deus foi falar com ele. Dá a entender, pelo menos na minha humilde opinião, na minha visão, que Deus estava esperando o momento do pai de Abraão morrer, que Deus estava esperando essa influência ruim sobre Abraão desaparecer,
para iniciar um relacionamento com ele. Bom, é algo que nós podemos pensar, mas vamos continuar vendo a vida de Abraão. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Preste atenção no que está sendo falado aqui. Deus se revela para Abraão, aqui é Abrão, e fala, saia do meio da casa do seu pai, em algumas traduções da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu vou lhe abençoar, benditos que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem, enfim, ele faz uma série de promessas. Só que esse texto aqui, ele é muito impactante. Porque, veja bem, na antiguidade, ainda mais nesse período aqui, mais ou menos aí, talvez uns 2000 antes de Cristo, mais ou menos, a gente não tem como ter certeza, mas chutando com uma certa mira, digamos assim, né? Você não tem um Estado, você não tem segurança, você não tem polícia. A segurança da sua vida está em você viver no meio dos seus parentes. Porque se você for morto, o seu irmão, o seu cunhado, o seu tio, o seu pai, eles vão lá e vão te vingar. Então, a pessoa, quando ela ia fazer uma violência contra alguém, ela tinha que pensar duas vezes. Não, peraí, mas esse cara tem uma família forte? Tem uma família fraca? A minha família é mais forte que a dele? Porque se a minha família é mais forte que a dele, eu o mato e ele vai ficar com medo de me matar. Então, a segurança familiar de um indivíduo estava muito ligado à sua parentela, à sua família, à sua tribo, né? À sua betiaba, enfim, àqueles com quem ele vivia. Quando Deus fala para Abrão sair do meio da sua família, isso é algo muito forte, algo muito sério, né? E ele ainda diz assim, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Deus está dizendo, sai aí que eu vou te mostrar para onde você vai. Abraão nem sabe, né? Poxa, mas para onde eu vou é seguro? Não é? Tem segurança? Tem um reino forte? Tem um rei ali que dá uma segurança mais ou menos para as pessoas ou não? Como que é isso? Como que é esse negócio? Né? Então ele dá um passo de fé muito grande. E Deus lhe faz uma série de promessas. E o texto continua, né? Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, então Deus está aparecendo a ele uma segunda vez, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então vamos entender o quadro. Neste momento, eu sempre vou usar, apesar do texto às vezes falar Abrão e depois Abraão, eu vou sempre usar o nome Abraão, senão vai ficar muito confuso, mas enfim. Neste momento da vida de Abraão, ele tem 75 anos, a sua esposa é estéril, ele não teve filhos. Na antiguidade, isso é algo muito sério, né? Nesse momento aqui, né? Onde está nascendo o povo de Israel. Você ter filhos é continuar o seu nome, é você continuar vivo, entre aspas. Então, não ter filhos é um negócio muito sério. E aí Deus promete a Abraão uma descendência. Ele diz, a sua descendência darei esta terra. Opa, eu vou ter filho. E aí o texto diz que Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. No capítulo 13, a gente vai fazer um apanhado da vida de Abraão. No capítulo 13, versículo 14 a 16, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra.
Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então Deus está tocando de novo no assunto. Olha, Abraão, eu vou te dar filho e seus filhos vão se multiplicar e eles vão tomar essa terra aqui e você será uma grande nação. Isto era uma grande honra, né? Era algo assim muito importante. Talvez hoje em dia, que as pessoas querem ter 1 ou 2 filhos, isso não tenha muita importância. Mas nessa época, nossa, você ter muitos filhos, você ter uma vasta descendência, era algo muito valioso. Mas vamos continuar. Gênesis 15, 5 e 6 vai nos dizer: levando-o para fora da tenda, disse-lhe, isso Deus falando, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, por mais que do capítulo 12 até o capítulo 15 sejam só 3 capítulos, muita coisa se passou. Abraão está tendo um relacionamento com Deus muito peculiar. Porque hoje, quando você e eu queremos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, o que a gente faz? A gente lê a Bíblia, que é Deus falando diretamente conosco, mas também nós oramos, nós falamos para Deus, nós falamos a Deus. Então o nosso relacionamento hoje ele está ligado a esse tipo de coisa. Eu frequento uma comunidade, uma igreja, e adoro ao Senhor de uma maneira específica lá. Eu sirvo em ministérios. Enfim, existem algumas maneiras de se relacionar com Deus hoje. Nessa época não. Deus ele está aparecendo a Abraão. Deus ele se revela a Abraão. Deus fala com Abraão da mesma forma que seu vizinho fala com você, da mesma forma que seu pai fala com você. E Abraão, ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus. Imagina você ouvir uma voz que diz assim, amanhã você vai jogar esses 6 números na Mega Sena e você vai ganhar. Ou, semana que vem no seu trabalho você vai ser promovido. Ou ainda, preste um concurso tal que você vai passar. Ou, olha, eu vou te dar essa bênção, vou dar essa cura na sua família. Primeiro que nos dias de hoje ouvir uma voz já é um negócio complicado, né? Provavelmente, se eu ouvir uma voz assim de uma forma audível, eu vou procurar um psiquiatra, vou procurar alguma coisa. Não é algo corriqueiro, né? Já começa por aí. Mas Abraão, ele ouve a voz de Deus. E ele crê no Deus que está falando com ele. Tanto que o texto diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Não que Deus não possa falar verbalmente com alguém hoje. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas não é o usual. O usual é a Bíblia, é a oração. Em Gênesis 16, versículo 1, diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa época que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Veja bem, lá em Gênesis 12, 1, que nós lemos, Deus vira para Abrão e diz assim, olha, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Essa terra era a terra de Canaã. O texto que acabamos de ler diz que Abrão, que já fazia 10 anos que eles viviam em Canaã, ou seja, já faziam 10 anos que Deus havia prometido a Abraão uma descendência, ele fez uma promessa. Sua esposa, talvez no ato de ansiedade, talvez não se sentindo bem, ela vira para ele e fala que, tá aqui minha escrava, tenha filhos através dela, tenha relação com ela, porque aí, quem sabe, eu possa formar família através dela. Nessa época, o regime escravagista, o escravo era como se ele fosse uma extensão da pessoa. Então, o filho de Agar
entre aspas, seria um filho de Sara, porque Agar pertencia a Sara. Então, você percebe que houve um passo de falta de fé. E a questão estava demorando, 10 anos é muito tempo, e aí eles tentam dar, entre aspas, um jeitinho nesse sentido. O capítulo 21 de Gênesis, eu já vou entrar no texto propriamente dito, versículo 1 diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu o filho a Abraão em sua velhice, naquela época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, no capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 21, passam-se 25 anos. Do momento que Deus faz uma promessa a Abraão até o momento que Deus ele cumpre essa promessa, foram 25 anos. Sara era a esposa amada de Abraão. Nesse período aqui, infelizmente, nós vivíamos um regime patriarcal. Na história da humanidade, nesse período, o homem mandava e a mulher, infelizmente, ela era um objeto para seu uso. Era alguém que, infelizmente, tinha um valor menor dentro da sociedade. Então, se Abraão ele quisesse despedir Sara, ele quisesse mandar Sara embora e ter outra esposa, ele não ia ter que dar pensão para ela, ele não ia ter que cuidar dela, ele não ia ter que fazer nada. Ninguém ia lá bater nele, ninguém ia lá brigar com ele. Não, ele poderia fazer o quê? Se separar de Sara e ter outra esposa, até porque Sara não havia lhe dado filhos. Mas por amor à sua esposa, ele permanece casado com ela. E a gente percebe ao longo dessa história que a pessoa estéril no casal era Sara, não era Abraão. Tanto que depois Sara vai morrer, se você continuar lendo a história, Abraão vai se envolver com uma outra mulher, Quetura, e ainda vai ter mais 6 filhos com ela. Então Abraão não era estéril, Sara era estéril. Mas por amor a ela, ele permanece com ela. E em sua velhice, aos 100 anos de idade, Abraão tem seu filho, Isaque. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para nós termos a real ideia de que Isaque foi o filho desejado. Não que Abraão não amasse Ismael. Eu pulei aqui os detalhes da história, mas se você depois tiver paciência e ler de Gênesis 12 até Gênesis 22, que é o todo o texto que eu estou usando como introdução, mas eu só pincelei algumas partes, você vai ver que quando Sara manda Abraão mandar Ismael embora, Abraão fica triste, porque era um filho seu. Só que ele não amava Agar, ele amava Sara. Então Isaque, ele é o filho da promessa. O próprio texto diz, ele é o filho da promessa. Deus falou para ele que ele teria um filho. Foram 25 anos esperando. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando assim, caramba, eu estou com 35. Como que era a minha vida aos 10 anos? Porque dos 10 aos 35 foram 25 anos, né? Tem alguma coisa que eu desejei com 10 anos e hoje eu tenho? Eu esperei 25 anos? Não tem. Mas Abraão, ele espera 25 anos para ter o filho da promessa, com a esposa com quem ele amava. Então, por mais que ele amasse Ismael, e de fato havia um relacionamento de amor entre eles, tanto que quando Abraão morre, diz o texto bíblico, que Ismael vem junto com Isaque sepultá-lo, Isaque é o filho da promessa, é o filho da esposa amada, é o filho da velhice. Abraão está chegando no fim da vida e ele tem essa alegria de caramba, eu tenho um filho, eu tenho um herdeiro, ele está muito feliz. Então, o capítulo de 21 de Gênesis termina com Abraão exultante, nossa, eu tenho um filho. E aí do último versículo do capítulo 21 para o primeiro versículo do capítulo 22, se passam aí em torno de 15 anos. Gênesis 21 termina com Isaque nascendo,
E aí Gênesis 22 começa de uma forma muito curiosa, que é o nosso texto propriamente dito. Começa assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Do final do capítulo 21 ao início do capítulo 22, passaram-se aí em torno de 15 anos. O texto diz pra gente passado algum tempo, mas nessa época Isaac ele já é um adolescente, então ele já tem uma certa força. A gente vai ler aqui que ele carrega a lenha, então ele faz uma viagem de 3 dias com seu pai e com 2 servos. Então ele tem uma certa constituição. Nós calculamos aqui em torno dos 15 anos, pode ser um pouco menos, 12, 13 talvez, mas também pode ser um pouco mais. Bom, o texto de Gênesis 22, versículo 1, começa dizendo: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. O que é a prova? Esse é um termo bíblico utilizado em alguns momentos da Bíblia, né? Essa questão da provação. Está em Gênesis, mas também está lá em Timóteo, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Enfim, em vários momentos da Bíblia, a questão da provação ela aparece. Mas o que é uma provação? A gente precisa entender isso para entender o que está acontecendo aqui. A provação é algo que Deus faz na minha vida que vai me causar dor, vai me causar sofrimento, muito provavelmente, nem sempre. Por incrível que pareça, nem sempre a provação traz dor ou sofrimento, como nós vamos ver aqui. Mas pode acontecer, e após a aprovação, após eu ser aprovado, aquilo pelo qual eu passei edificou a minha fé, eu sair diferente. Nós temos na nossa cultura a ideia de ter significado nas coisas. Então, por exemplo, eu conheço uma família que perdeu a filha muito jovem, a filha muito cedo, né? Ela tinha em torno aí de uns 5 anos, e certa vez eu conversando com a mãe dessa família, ela disse assim: olha, a minha filha foi enviada por Deus para converter a minha família, né? Quando ela nasceu, eu me converti, em tal momento outra pessoa se converteu, e quando ela faleceu, outra pessoa se converteu. Então ela veio à Terra para que minha família se convertesse. Longe de mim dizer que essa pessoa está errada, até porque, como eu conheço a família e conheço a história, faz todo sentido. Mas o fato é que nós procuramos significado, nós procuramos entender o porquê das coisas. Em alguns momentos, esse porquê acontece por fruto do pecado. Poxa, mas por que fulano morreu atropelado? Por que aconteceu, né? Tão jovem, homem de Deus, por que isso aconteceu? Às vezes é fruto do pecado. Pecado do motorista que encheu a cara e bateu. Não sei. Mas existem momentos que esse porquê está ligado a uma provação. Deus ele faz algo na minha vida, ele orquestra uma situação onde, a partir do momento que eu saio vitorioso dessa situação, porque na provação eu posso vencer ou posso perder, mas a partir do momento que eu venço essa provação, eu saio como uma pessoa diferente. Eu saio como uma pessoa mais próxima de Deus, eu saio como uma pessoa com uma fé mais edificada. Mas vamos continuar o texto aqui, que é a luz da vida de Abraão, nós vamos entender melhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Aí versículo 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Presta muita atenção. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então olha que coisa. Abraão ele tem um filho. Ele tem um único filho, diz o texto bíblico. Apesar de ele já ter Isaque, na concepção de Deus, apesar de ele já ter Ismael,
na concepção de Deus, Isaac é o filho da promessa, é a descendência dele que vai ser abençoada, enfim, apesar de Deus também prometer algumas bênçãos para Ismael, mas Isaac é o único filho de Abraão, é o filho que ele ama. E aí Deus diz para ele: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então olha que loucura, Deus está dizendo para Abraão: vai lá e mata seu filho. Sacrifique seu filho. O que você acha que estava passando na vida de Abraão? Eu tenho uma filha de 2 anos e pouquinho. Ela nasceu em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 2 anos e vai fazer 5 meses. Inclusive vai fazer 5 meses amanhã. Né? Praticamente 2 anos e meio. E a paternidade, ela abriu os meus olhos para alguns textos bíblicos. E este aqui certamente é um deles. Se você não é pai ainda, certamente você consegue entender esse texto. Mas se você já é pai, você entende isso de uma forma mais profunda. Você olha e fala assim: caramba, Deus está mandando eu pegar o meu filho e matá-lo. O que você acha que se passou na cabeça de Abraão? Pois bem, aqui eu tenho que abrir uma parêntese. Existem diversas formas de se estudar a Bíblia. E eu respeito todas elas. Mas, na minha humilde opinião, a melhor forma, a número 1, a top, de se estudar a Bíblia, é que às vezes sai bíblica, né? Um método de estudo bíblico, mas enfim, então estou com problema aqui de trava-língua. O melhor método de estudo bíblico, a melhor forma de se estudar a Bíblia, na minha humilde opinião, é o método holístico. Pastor, o que é isso? É simples. Você pega de Gênesis 1 e vai até o fim de Apocalipse. Pelo menos uma vez por ano. Nossa, pastor, é muito. 4 capítulos por dia, em média, você resolve isso. Quando nós lemos a Bíblia toda, nós temos a visão do todo. Eu não sei se você gosta de museu, mas eu lembro que na adolescência eu fui no museu lá na Praça 15, naquela região ali, lá no Rio de Janeiro, e tem um quadro muito grande sobre uma batalha na Guerra do Paraguai, a Batalha do Riachuelo. É um quadro assim gigantesco. Se você chegar muito perto do quadro, você vai ver um borrão de tinta. Nossa, esse amarelo aqui tá esquisito, tá meio marrom, né? Se você olhar muito perto assim, não é uma visão muito agradável. Mas quando você se afasta alguns metros, você vê que aquele borrão, na verdade, é um raio de sol. Você consegue ver toda a beleza. A Bíblia é assim. Veja bem, não é pecado nenhum eu, por exemplo, pegar o livro de Romanos e estudar com afinco na escola bíblica dominical. Esse ano a gente vai estudar Romanos, então eu vou estudar a fundo Romanos, eu como professor vou ler e vou dar... Não é problema nenhum, é muito bom. Só que o real conhecimento bíblico, ele só ocorre quando eu me afasto da Bíblia e eu a vejo toda, de Gênesis a Apocalipse, eu consigo ver o texto todo. Se eu ficar só estudando o Novo Testamento, eu vou ser capenga. Se eu ficar só estudando o Velho Testamento, eu vou ser capenga. Se eu pegar só um assunto e ler, eu vou ser capenga. Por isso eu preciso dessa visão holística, dessa visão do todo. Mas você já vai entender aonde que eu quero chegar. No versículo 5 de Gênesis 22 diz assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Presta muita atenção que esse é o ponto alto, essa é a chave hermenêutica dessa pregação, disso que eu estou falando. Abraão acreditava no seu coração, no seu pensamento, ele acreditava o seguinte: ele ia pegar Isaac, ele ia levar para o Monte Moriá, ele ia amarrar lá, que era um holocausto, ele ia pegar o cutelo, ele ia enfiar em Isaac, no coração dele, matar, ele ia tirar essa faca dali, e aí essa ferida, ela ia se regenerar e Isaac ia ressuscitar. Eu vou repetir, presta muita atenção. Abraão, ele acreditava
que ele ia levar Isaac e amarrar Isaac, né? Porque se você vai fazer um holocausto com uma ovelha, por exemplo, um carneiro, o bicho não vai ficar lá parado para ser morto. Ele ia amarrar. Então, vamos lá. Abraão acreditava que ele ia amarrar Isaac, ele ia matar Isaac, Isaac ia morrer, ele ia enfiar lá no coração, sei lá onde, ele ia tirar essa arma de lá, Isaac ia regenerar, né? Isaac ele ia se curar ali e Isaac ia ressuscitar. Como assim, pastor? Preste atenção comigo no versículo 5 de Gênesis 22. Disse a ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Então Abraão está falando para os seus servos: a gente vai, mas nós vamos voltar. Eu não vou voltar sozinho. Ah, pastor, mas esse texto não está muito claro. Tudo bem. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, preste muita atenção, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Está aqui, Hebreus 11, 17 e 19. O que estava se passando na cabeça de Abraão? Eu gastei um tempo considerável lendo vários textos no início, que podem parecer que eu li por ler, mas não é verdade. Porque em vários momentos, Deus prometeu assim para Abraão: Abraão, sua descendência será considerada. Abraão, sua descendência será como a areia da praia, como as estrelas do céu. Abraão, eu vou abençoar sua descendência. Em vários momentos, Deus diz: eu vou abençoar a sua descendência. O início do capítulo 22 de Gênesis vai dizer o quê? Deus fala o quê para Abraão? Abraão, prega o teu filho, o teu único filho. Então Deus disse: eu vou abençoar a tua descendência. E Deus disse: Isaque é teu único filho. E Deus disse: vai lá e mata o teu filho. Deus disse essas três coisas: eu vou abençoar a sua descendência, Isaque é o seu único filho, vai lá e mata o seu filho. O que se passava na cabeça de Abraão? Exatamente o que eu falei. Eu vou matar meu filho, porque Deus está pedindo, e Deus vai ressuscitá-lo. Eu vou matar o meu filho, e Deus vai ressuscitar o meu filho. Abraão, ele não pegou a lógica do mundo e confrontou com aquilo que Deus pediu. Porque Abraão podia ter olhado e falar assim: não, mas espera aí, Deus, o Senhor prometeu abençoar minha descendência, Isaque, meu único filho, o Senhor quer que eu mate? Não, vou matar não. De jeito maneira. Abraão, ele obedeceu à lógica da fé. Por isso que ele é tido por muitos como o pai da fé. Ele não obedeceu à lógica humana, ele não obedeceu essa lógica cartesiana, ele não obedeceu à lógica dos fatos, à lógica da vida. Ele obedeceu à lógica da fé. Ele pegou tudo aquilo que Deus disse para ele. Deus vai abençoar minha descendência. Isaque é o meu único filho. Deus vai ressuscitar o meu filho. Então, se você ler o texto, você vai ver que Abraão está muito de boa. Se você puder ler Gênesis 12 até o Gênesis 22, e ler o capítulo 22, vai ser uma maravilha. Mas, se você for ler só o capítulo 22, também já vai te abençoar. Porque Abraão, ele recebe essa ordem de Deus. Na manhã seguinte, ele levanta, pega seu filho, pega um jumento, pega os 2 servos, já leva a lenha, já leva o fogo, já leva o cutelo, e ele parte para obedecer a Deus. Ele está de boa, ele está tranquilo. No terceiro dia, ele olha de longe, já vê um monte,
Então ele estava procurando. Nós precisamos olhar a vida de Abraão e aprendermos a ter a fé dele. Nós devemos aprender a crer na palavra de Deus a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades. Porque essa fé inabalável que Abraão teve, ela também está disponível para mim e para você. Nós também podemos e devemos ter essa fé. A fé, ela é viva, independente das circunstâncias. Mas que fé é essa, pastor, que eu devo ter? Eu devo ter fé na palavra de Deus. Eu devo ter fé no Filho de Deus. Porque esse ato de Abraão, de estar disposto a sacrificar o seu único filho, porque o texto é claro, Deus ele fala, tome seu filho, seu único filho Isaque. Esse ato, ele não só abençoa a minha vida, eu não só posso olhar para a vida de Abraão e falar assim, caramba, ele crê em Deus, eu também posso fazer isso. Eu sou um ser humano igual a ele, eu também posso ter fé. E você que está me ouvindo também pode ter essa fé. Todos nós podemos ter essa fé. Como também aponta para aquele que salvou a humanidade, para Jesus. Você sabia que o Monte Moriá, onde Abraão recebeu seu filho, onde Abraão quase sacrificou seu filho, ficava a mais ou menos 500 metros de onde Jesus foi crucificado? Esse ato de fé de Abraão, de entregar o seu único filho, já apontava para aquilo que Deus ia fazer cerca de 4.000 anos depois. Já apontava. 2. Já apontava. Abraão vai matar o seu filho. Leia o texto, vai te abençoar muito. E aí ele ouve uma voz do céu dizendo, não mate o menino. E aí ele desamarra o seu filho, ele olha para o mato, tem ali um carneiro preso, e ele sacrifica esse carneiro a Deus como holocausto. A vida de Abraão, esse ato, já apontava para o sacrifício de Cristo, como muitos outros atos, como muitas outras coisas no Velho Testamento. A fé, ela é maior do que a lógica humana. Eu preciso ter fé nesse Deus que me amou tanto, que enviou seu único filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Independente do que está acontecendo ao seu redor, creia em Deus. Independente do que está acontecendo ao seu redor, creia em Deus. Eu sei que, principalmente nesse momento de pandemia, nós estamos passando por lutas, dificuldades e problemas, e longe de mim menosprezar isso, eu tenho meus problemas, você tem os seus problemas, mas deixa eu te falar um negócio, no céu nada mudou. O amor de Deus por mim, por você, não diminuiu em nada. O cuidado dele, as asas dele, as mãos dele estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. A nós cabe somente uma coisa: crer. Crer e caminhar. Então que esta palavra, que este momento da vida de Abraão possa abençoar a sua vida, possa edificar a sua fé. E assim como Abraão creu nas promessas de Deus que sua descendência ia ser abençoada, de tal maneira que ele estava disposto a sacrificar o seu único filho, que da mesma forma você e eu creiamos que Deus ele nos ama e que Deus cuida de nós. Se você ouviu essa mensagem até esse momento, eu gostaria de te pedir encarecidamente que você se inscrevesse nesse canal, porque isso apoia meu ministério. E se ela falou ao seu coração, compartilhe com aqueles que você ama, que você deseja que a fé deles também cresça. Que Deus nos abençoe.
sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Aleluia. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre, pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará, e virá pra me buscar. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre.